Foram registrados 6 homicídios na cidade de Balsas em menos de 10 dias. Entre eles, o de um casal de empresário, Gaspar Loyola, e a esposa Lucinalva Silva Loyola, que foram encontrados mortos na última sexta-feira dentro de um condomínio de luxo na cidade. Nós, como todos vocês já sabem, nós recebemos no local do crime ainda uma equipe da perícia oficial. Aguardamos o resultado, o laudo da perícia, tanto do local do crime, quanto o resultado pericial dos corpos que foram examinados no Instituto Médico Legal. Esses laudos ainda não aportaram aqui na delegacia. Nós temos entrevistado algumas pessoas e a partir de hoje vamos intensificar as oitivas de todas as pessoas que de alguma maneira tinham relacionamento com as vítimas. Foi apreendido o DVR da casa da vítima e através da análise das imagens nós podemos observar um criminoso que invade a residência, apenas uma pessoa, e que depois de alguns minutos deixa o local no carro da vítima, que depois é abandonado. Então o nosso desafio é definir quem é essa pessoa, em virtude de alguns outros elementos. A gente acredita que tal pessoa tinha algum relacionamento com a vítima, conhecia inclusive a residência, a maneira de ingressar na residência. Inclusive as imagens também revelam que esse criminoso quebra uma das câmeras de segurança que ficava exatamente na passagem por onde ele seguiria. Então isso revela que ele sabia exatamente a posição da câmera e que aquela era uma câmera que podia filmá-lo de uma maneira mais precisa, mais clara. Dessa forma, são diversas as diligências que serão empreendidas a partir de hoje, incluindo também as que já foram realizadas pela equipe de plantão, né? Tivemos esse feriado aí prolongado que acabou atrasando um pouco o andamento dos trabalhos, mas estamos empenhados, formando uma força-tarefa para que a gente consiga, dentro de pouco tempo, solucionar mais esse crime desafiador. A polícia acredita que os elementos que já tem auxiliem no início das investigações, mas ainda não dá para afirmar alguma linha de qual tenha sido a motivação do crime. Tivemos bons resultados em investigações complexas ao longo desses últimos 2 anos e acreditamos sim numa resposta positiva. Evidentemente, o caso traz suas dificuldades, como já explanado pelo Dr. Fábio. Ainda é um momento preliminar, as linhas de investigação são amplas. Conforme a gente for trabalhando mais, investigando, apurando, essas linhas serão concentradas naquela mais provável e esperamos um desfecho positivo. Não é possível tratar de prazo, as investigações elas têm suas complexidades, suas dificuldades, mas acreditamos num desfecho positivo, graças ao bom trabalho policial. Destaco também a importância da perícia no local de crime. Esse é um caso que houve a presença da perícia oficial, mas a perícia que foi deslocada da cidade de Imperatriz e que por isso demorou muito tempo para chegar, o tempo de deslocamento entre as duas cidades. Há dificuldade de preservação do local de crime durante tanto tempo, então é um caso de repercussão e é um caso que, mais uma vez, denota e chama a atenção da necessidade de instalação efetiva dos órgãos de perícia oficial na cidade. Segundo a Polícia Civil, Balsas é uma cidade violenta. Entre 2020 e 2022, foram registrados 157 homicídios. E só nos primeiros 6 meses de 2023, já foram registrados 20 homicídios, contando com uma morte decorrente do confronto com a Polícia Militar. Para o delegado, é importante e urgente o investimento de lotação na Polícia Civil, para que se trabalhe na elucidação dos casos e também na prevenção. E existem os outros crimes que são relacionados a desentendimentos pontuais, né, entre os indivíduos, entre os nacionais, motivados por uso de drogas, de álcool e a própria violência que existe pulsante na sociedade brasileira, né, relacionados aos casos de feminicídio, inclusive. Né, e também os crimes de homicídio relacionados aos crimes patrimoniais, como o latrocínio, que o assassino ele
tenta roubar algum bem da vítima, há alguma resistência, ele a mata. Que pode, inclusive, ter sido o caso do duplo homicídio. Não está descartada essa possibilidade de se tratar de um latrocínio, que é substancialmente um crime patrimonial, né? E aí, qual é o papel da Polícia Civil nesses casos? O papel da Polícia Civil é na investigação, de apurar o crime e trazer o criminoso à responsabilização. A Polícia Civil, ela não previne a prática do crime. Para isso, há necessidade de outras políticas públicas, de atuação do Estado em outras esferas. Por isso que, ainda que haja um investimento na Polícia Civil, e que é fundamental para a elucidação dos crimes, inclusive aí, com a responsabilização diminuir a reincidência, há necessidade de, paralelamente, investimento público em diversas outras áreas, né? Combatendo a desigualdade social, a questão da educação, em vários aspectos, até mesmo a iluminação pública é um aspecto a ser ponderado quando se busca políticas de criminalidade, né? De enfrentamento ao crime. Com um expressivo aumento de homicídios na regional, principalmente no município de Balsas, a polícia aponta como principal causa acerto de contas relacionado ao tráfico e consumo de drogas e briga entre facções. As causas de homicídio são variadas, né? Existem homicídios por mais variados motivos. A gente tem percebido na cidade de Balsas que grande parte desses homicídios tem se concentrado nas guerras de facções que aqui atuam. São homicídios praticados por criminosos contra criminosos, do controle do tráfico de drogas na cidade e rivalidade entre si. A maior parte das mortes na cidade tem como fator principal essa guerra de facções. O que tem reduzido, inclusive, nos últimos 2 anos, o índice de homicídios foi justamente a captura e a prisão desses principais faccionados, desses líderes, dessas gangues que atuam localmente na cidade de Balsas. Mas, evidentemente, essa é uma faceta do problema, não é exclusivo. Primeiro porque, ainda que se prenda muita gente, outros tantos continuam soltos, com uma organização, são facções que atuam não só na cidade de Balsas, mas são facções a nível nacional, e alguma delas com atuação até internacional. Então, há uma reposição muito grande de criminosos e eles continuam praticando esses crimes. Eu gostaria de destacar que, em conversa preliminar com os peritos que vieram fazer essa perícia no local do crime do duplo homicídio, aqui no condomínio Jardim do Sol, chamou a atenção deles e a nós causa alguma indignação o fato de o local não ter sido preservado. Cabe ao primeiro policial que chega ao local do crime a única missão de preservar o local, de não mexer em nada, de não tocar em nada, de não deixar ninguém pisar e revirar as coisas. E foi exatamente o que não aconteceu. Várias pessoas entraram, mexeram em tudo. Então, aí chega depois a perícia, mexeram nos corpos, recolheram celulares, recolheram papel, tiraram tudo do lugar. Nem pareceu que ali se tratava de uma atuação de profissionais. Outro desafio é treinar a polícia para trabalhar com profissionalismo. Os peritos chegaram, coletaram algumas impressões papilares e vamos torcer para que entre as impressões papilares coletadas tenha a do criminoso, ou se identifique a do criminoso, porque na maçaneta da porta dezenas de pessoas tocaram, o celular que era para estar lá no local para ser examinado, recolhido pela perícia, é arrecadado pelo próprio policial. O carro das vítimas que foi localizado, a gente teve todo o cuidado até de trazer o veículo para a delegacia no reboque até que a perícia chegasse, mas vi imagens revelaram também que foi violado, que entraram, que mexeram. Então tudo isso prejudica. Então, além da atuação do criminoso que veio praticar o crime, nós temos que enfrentar, contornar também uma atuação inadequada das forças de segurança.